estamos aqui para falar da nossa aula 21 e as disciplinas serão língua portuguesa e ciências. Como esse conteúdo também é um conteúdo que nós trabalhamos na nossa sala de aula, vai ser uma aula para as duas séries, tanto para o quarto quanto para o quinto ano. E as duas disciplinas, atividades também serão no caderno de vocês. Na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre classificados poéticos. O que é um classificado de um jornal? Eu acho que você já deve ter lido no jornal, quando alguém quer vender algo. Nós mesmos já fizemos dentro da sala de aula um anúncio de jornal, um classificado, onde vocês estavam colocando para vender o joguinho que vocês tinham construído na aula de educação física. Lembram disso? Pois é. Aquilo é um classificado. Você vai lá, coloca lá. O jornal, ele é feito da seguinte forma. Ele é dividido, o jornal impresso, né? Ele é dividido em categorias. Tem a parte que fala de política, tem a parte que fala de esporte, tem a parte que fala de economia, tem a parte que fala dos assuntos, vamos supor, policiais, e tem a parte dos classificados, que é onde normalmente alguém vai lá, eu quero vender este pincel. Vou lá, coloco um anúncio no jornal que eu estou vendendo este pincel. Então isso aí é um classificado de jornal. E o que é um classificado poético, professor? O classificado poético, ele traz um sabor das coisas simples. Por exemplo, a infância, como a sua infância ela é registrada, entendeu? Como é que é os seus sonhos e as suas fantasias. O que você pensava na sua infância? Por exemplo, na minha infância, eu pensava várias coisas. Eu pensava que eu poderia ter um cachorro voador, entendeu? Que ele iria trazer para mim assim uma notícia de quem estava distante. E apesar de ter animais que voam, pássaros, né? Os pássaros voam. Mas eu pensava que para mim o meu seria um cachorro. Então, classificado poético é mais ou menos isso. Ele traz esse sabor das coisas simples. A infância com todas as suas lembranças. Entendeu? Como ela é registrada, o seu sonho, a sua lembrança. Só que as pessoas pegam essas lembranças todas e relatam em forma de poema. E aí teve uma autora muito famosa que ela exerceu essa sensibilidade de uma maneira totalmente surpreendente e ela construiu um livro. Ela publicou esse livro chamado Classificados Poéticos. O nome dela é Rosiana Murray, ela é poetisa, escritora de obras infantis juvenis brasileira, e ela escreveu esse livro. E foi uma forma que ela encontrou de fazer poesia, de relatar todos esses sonhos que ela tinha da infância dela, só que através de classificados. Olha só, eu tenho aqui um classificado poético que ela escreveu. Prestem bastante atenção nessa leitura. Vende-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. Tem 2 amplos salões, onde você poderá oferecer banquetes para os doentes e anões que moram na floresta ao lado. Tem jardineiras na janela, onde convém plantar margaridas. Tem quartos de todas as cores, que aumentam ou diminuem, de acordo com o seu tamanho. E na garagem há vagas para todos os seus sonhos. Ela escreveu esse classificado poético. E como vocês podem ver, realmente é uma poesia. Se vocês forem fazer um classificado vendendo uma casa para colocar no jornal, nesse jornal impresso que a gente compra todos os dias, que normalmente vende nos mercadinhos, nas bancas de revistas, tem até padaria que já vende jornal. E aí, vocês acham que caberia você fazer, como por exemplo,
o Glaucio quer vender a casa dele. Você acha que esse anúncio seria apropriado para vender a sua casa? Ou você teria que fazer um anúncio diferente? Por exemplo, se eu quisesse vender a minha casa, eu iria colocar assim: vende-se casa térrea, 800 metros quadrados tem o meu terreno, tem 3 suítes, 4 garagens, um escritório, copa, cozinha, sala de jantar, e é uma ótima oportunidade para você ter a sua casa. Aí eu colocaria lá o meu telefone para que as pessoas entrassem comigo. Quando eu falo 4 garagens, é uma garagem ampla que tem espaço para 4 carros, tá certo? E aí, vocês estão percebendo a diferença entre esse anúncio que eu falei agora, da casa que eu gostaria de vender, quanto o anúncio da casa que a poetisa colocou? Vocês encontraram alguma diferença? Então, o nome desse classificado, desse primeiro que eu li, é um classificado poético. E o segundo, não é. Entenderam? Aí está a diferença. E aí vocês vão ver aqui essa atividade. Vocês vão ler, entender todinha, cair na casa de vocês, porque é um texto bem fácil. Vocês vão recortar essa figura, vão colar no caderno e vocês vão responder as seguintes questões, comparando os 2 classificados que tem aí, tá certo? E eu ainda coloquei mais um classificado poético, para vocês entenderem bem a diferença das coisas. Ele é assim: compra um barco feito de vento, com velas cor de firmamento, e uma bússola que aponte sempre para as luas de Saturno. Compra um barco que conheça caminhos secretos de mares desconhecidos, um barco cheio de vento, onde caibam todos os meus amigos. Compra um barco que saiba decifrar os segredos escondidos no coração das noites sem luar. Perceberam? Era um classificado poético de venda. Esse aqui é um classificado poético de compra, que você pode fazer também no jornal esse tipo de texto. Ou você coloca que você quer comprar, ou você coloca que você quer vender. Nesse caso aqui, compra um barco feito de vento. Vocês conseguem imaginar um barco feito de vento? Com velas cor de firmamento. Que cor teriam essas velas? Bom, nos desenhos que nós encontramos por aí, nós percebemos que o firmamento é uma coisa azul, né? A parte que a água encontra ali com a terra, que é chamada de firmamento, tem uma cor bem azulada. Então eu imagino que as velas seriam dessas cores azuis. E essa parte aqui que é bem interessante. Compra um barco que saiba decifrar os segredos escondidos no coração das noites sem luar. Se essas noites são sem luar, elas são noites claras ou noites escuras? Isso mesmo, elas são noites escuras. Então, quando você está construindo um classificado poético, é comum que você troque essas palavras, entendeu? Quando você quer dar uma cor para alguma coisa, como por exemplo, a cor das velas, ele poderia ter dito assim: com velas cor de sol. Que cor seria essa vela? Normalmente ou amarela ou laranja, não é verdade? A cor que nós imaginamos, ou dourada, a cor que nós imaginamos que é o sol, não é verdade? Então, assim, de acordo com esses textos, os classificados poéticos, eles nos mostram esse jogo com as palavras, entendeu? Essas trocas que a gente pode fazer. Então, de acordo com a atividade, vocês vão comparar os 2 anúncios da venda da casa, vocês vão recortar e colar no caderno essa figura que eu já mostrei, e vocês vão tentar encontrar as semelhanças e as diferenças que existem entre esses 2 classificados, esses 2 textos que eu dei para vocês.
Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando comigo lá no nosso canal de estudo, tá certo? E na nossa próxima aula, nós vamos estar trabalhando outro gênero textual, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a nossa aula de ciências. Na nossa aula de ciências de hoje, também será para as 2 séries, a atividade também será no caderno. Nós vamos falar num assunto muito importante nesse período que nós estamos vivendo, que é a alimentação, os alimentos e as suas funções. O alimento pode ser classificado, todos os alimentos, eles podem ser classificados em alimentos construtores, energéticos e reguladores, dependendo da quantidade de determinadas substâncias que eles possuem. Os construtores são aqueles que contêm grande quantidade de proteínas. Os alimentos que possuem grande quantidade de proteínas, eles ajudam na constituição dos músculos. Por exemplo, de alimentos construtores: leite, ovo, soja, ervilha, frango, peixe, carne de boi, carne de porco. São alimentos construtores que são ricos em proteínas. E eles fazem bem para os nossos músculos, não é verdade? E aí, nós também temos os alimentos energéticos. Esses são aqueles que contêm uma grande quantidade de açúcar, óleo ou gorduras. Esses alimentos que contêm essas quantidades de açúcar, óleo e gordura, eles são os energéticos. Por quê? Porque eles fornecem uma energia para o nosso corpo. Assim, o desgaste que o nosso organismo sofre com o trabalho, com o estudo, com o exercício físico e entre outras atividades, pode ser reposto por esses alimentos que são energéticos. Um exemplo de alimentos energéticos que são ricos em açúcares são o açúcar, o mel, a uva, a beterraba. Tem também aqueles que são ricos em gorduras, como manteiga, óleos e gorduras, queijo, margarina, o próprio óleo de soja, o óleo de milho e o óleo de algodão. Esses alimentos, eles dão a energia que o nosso corpo necessita, com todo esse desgaste que nós sofremos no nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com o nosso estudo. A gente anda para um lado, anda para o outro. Esses alimentos aí, eles repõem a energia que nós perdemos fazendo essas coisas. E também tem os alimentos reguladores. Quais são eles? São aqueles que contêm grande quantidade de vitaminas ou sais minerais. A função deles é regular o bom funcionamento do corpo e torná-lo mais resistente às doenças. Olha que interessante. Exemplo de alimentos reguladores ricos em vitaminas. Vamos lá saber quais são. Frutas e verduras. Quem que gosta de fruta? Quem gosta de verdura? Nós sabemos que na atual situação que nós estamos vivendo, nós temos que nos alimentar bem. Então é essencial para aquela criança que não gosta de fruta, que não gosta de verdura, comece a comer essas coisas. Porque tem muita criança que troca uma fruta por uma chocolatada. E não está certo. Tem muita criança que troca um suco natural por um refrigerante, por uma Coca-Cola. Eu gosto muito de Coca-Cola, mas a gente tem que observar essas coisas. Por quê? Porque nós sempre temos que ter cuidado com a nossa saúde. E nesse momento que nós estamos vivendo, ainda mais. Então comece a ingerir mais verduras, mais frutas, principalmente você que não gosta. Exemplos de alimentos reguladores ricos em sais minerais: a água, o sal, o feijão. Água, sal, queijo, desculpa. O fígado de boi e o peixe. Esses alimentos, eles são alimentos reguladores ricos em sais minerais.
Os alimentos que são classificados em construtores, energéticos ou reguladores, pelo fato de possuírem certas substâncias em maior quantidade que as outras, por isso que eles são classificados dessa forma, porque eles possuem certas substâncias em maior quantidade do que as outras. Então, eles são classificados em construtores, energéticos ou reguladores. Entretanto, a maioria dos alimentos possui ao mesmo tempo proteínas, açúcares, óleos, gorduras, vitaminas e sais minerais. E aí vocês vão fazer aqui atividade no caderno de vocês relacionada a esse conteúdo. Nós também vamos falar sobre o consumo da água. Por que a água é importante para o nosso corpo? Com base em muitas observações, verificou-se que uma pessoa pode ficar semanas sem comer, mas ninguém consegue ficar esse tempo sem beber água. Por quê? Porque a água é essencial demais para o nosso corpo. A água, ela nos mantém hidratados. E hidratação, nesse momento da vida da gente, é tudo. Então, a água é muito importante. A atividade de vocês, eu quero que vocês façam no caderno. Vocês pesquisem para mim a importância de se beber água todos os dias. Como a gente tem que beber água? Quantos litros de água são recomendados para cada pessoa suprir o seu organismo diariamente? Então, eu quero que vocês façam essa atividade no caderno de ciência, tá certo? Qualquer coisa vocês podem estar me perguntando e fiquem bastante atentos aos elementos que são energéticos, os construtores e os reguladores, porque, como eu disse para vocês, para a gente se manter saudável, nós temos que nos alimentar direito. Por isso, hoje eu vou ter aqui nessa aula, nesse conteúdo que nós já vimos outras vezes, mas eu resolvi revisar, para que a gente possa realmente nos manter saudável diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, tá certo? Encontro com vocês na próxima aula.